Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 321. Um descanso muito necessário. Uma gigantesca nuvem de poeira surgiu quando Jacqueline finalmente caiu no chão. Ele havia sido derrotado. Com um soco. Foi a maneira mais humilhante de ser derrotado assim. Jacqueline não apenas falhou em causar danos significativos a alguém inferior a ele, mas também levou uma surra na moda. Sem mencionar que o dano em seu corpo foi significativo. Pelo menos alguns de seus órgãos foram destruídos, fazendo com que ele sangrasse internamente. Além disso, a impressão de um punho ficou para sempre impressa em seu peito, onde Ashton o atingiu. Jacqueline tentou se levantar, mas seu corpo não estava em condições de fazê-lo. Ele mal conseguia manter os olhos abertos enquanto o sangue escorria de sua boca. As pessoas estavam olhando para ele enquanto sussurravam entre si. E pensar que um titular de assento foi totalmente espancado assim. A situação era hilária, mas ninguém se atreveu a rir dele ou de seu rosto distorcido. Só porque um participante chutou sua bunda, não significa que o resto deles poderia fazer o mesmo. Apesar disso, a situação era um pouco estranha. Ninguém sabia como eles deveriam reagir. Nenhum deles precisou reagir de forma alguma, pois os choques ainda não haviam acabado. Ashton rastejou para fora da cratera e foi direto para Jacqueline, que só podia ver sua morte se aproximando lentamente dele. Seu corpo estava completamente imóvel, portanto, mesmo que ele quisesse correr, não poderia. Eu disse a você, este seria o resultado final de seus latidos inúteis. Ashton disse enquanto se agachava ao lado de Jacqueline, olhando para seu estado lamentável. Mas você não ouviu. Não é? Eka. Jacqueline nem teve forças para gritar por socorro quando Ashton enfiou o dedo em seu peito quebrado. Mas no momento seguinte, os olhos de Jacqueline se arregalaram quando ele percebeu que algo estava errado. A mão que Ashton estava usando era a mesma que ele havia esmagado em seu último ataque. No entanto, não havia sequer uma cicatriz nele. Dói, não é? Ashton murmurou com um rosto inexpressivo enquanto pressionava cada vez mais o peito de Jacqueline. Da próxima vez que alguém disser que não quer lutar, faça um favor a si mesmo e deixe-o ir. Acene se você entender. Jacqueline mal conseguiu mover a cabeça, deixando Ashton saber que a seu ponto de vista o atingiu. Ótimo. Além disso, espero que você cuide bem do meu assento. Não tenho interesse nele agora, mas posso mudar de ideia em algum momento no futuro. Então, até então, você e sua família estarão cuidando do assento em meu lugar. Olhando para a expressão de Jacqueline, ficou claro que ele tinha muito a dizer ao ouvir a instrução de Ashton. Mas um golpe de dedo imediatamente mudou sua mente quando ele começou a sentir mais uma vez. Bom menino. Ashton deu um tapinha em suas bochechas antes de se levantar para enfrentar os guardas. Alguém o leve para o hospital ou algo assim. Você não quer secretamente que ele morra ou algo assim, quer? Os guardas que ficaram em silêncio após a luta rapidamente se esforçaram para levar seu senhor ou talvez seu antigo senhor, para obter algum atendimento médico. Que porra você está olhando? Você não tem algo melhor para fazer? Um dos guardas rosnou para a multidão antes de sair correndo. Jacqueline provavelmente queria fazer de Ashton um exemplo público. É por isso que ele o atacou assim que o julgamento acabou. Ninguém poderia imaginar que Ashton viraria o jogo no titular do assento tão facilmente. Quanto aos alienígenas, eles tinham sentimentos confusos sobre Ashton. A maioria deles estava com medo dele com razão, enquanto o resto deles, especialmente as fêmeas, estavam um pouco intrigadas com o misterioso macho. Anna e os gêmeos devem ter percebido os olhares lascivos da multidão, pois um momento depois eles imediatamente correram para Ashton. Como se estivessem afirmando que ele já tinha muitas damas para si. Eu posso entender por que Anna está agarrada a mim, mas o que há com vocês dois? Ashton disse timidamente. Nós só queríamos checar você. Isso é tudo. Irina respondeu com uma cara séria. Se sim, afinal, você escolheu uma das provas mais difíceis e entrou em outra luta logo depois. Verina entrou na conversa. Quanto a Anna, ela preferiu permanecer em silêncio. Não adiantava dizer mais nada, afinal, Ashton era seu companheiro, bem mais ou menos.
Assim, ele podia entender muito bem que ela estava sendo possessiva. Ashton atribuiu isso a ela ser uma súcubo, mas, na realidade, Ana estava agindo assim porque ela realmente sentia uma atração por ele. Antes de ser transformada em súcubo, ela tinha admiração por ele, mas depois de conhecê-lo intimamente, a atração se transformou em afeto. Mas ela estava com medo de que Ashton não a aceitasse. Portanto, por enquanto, ela estava guardando suas emoções para si mesma. Você está bem? Ashton perguntou a ela quando a viu olhando para ele. É. Só um pouco cansado depois do julgamento. Ela respondeu com um sorriso. HM. Você também não come direito há algum tempo. Ashton corou um pouco. Além disso, acho que devo fazer uma pausa também. Faria mais mal do que bem se eu continuasse me forçando cegamente. E vocês dois? Considerando que temos menos de 5 testes restantes, não há necessidade de nos apressarmos. Os gêmeos responderam simultaneamente. Ashton acenou com a cabeça e então se virou para a recepcionista de antes. Você tem um lugar onde poderíamos passar a noite? Sim, senhor. Temos pousadas de primeira linha feitas para os participantes. A senhora respondeu, mas como há muitos participantes, o número de quartos pode ser limitado, em meu que? Eles só têm 2 quartos. As meninas exclamaram, mas pelas razões erradas. Temo que sim. Ashton coçou a cabeça. Os outros lugares estavam lotados. Então peguei o que pude e corri com isso. Teremos que dividir os quartos, já que eles permitem apenas 2 pessoas por quarto. As meninas não estavam mostrando suas verdadeiras emoções, mas estavam mais do que felizes com o resultado. 4 pessoas em 2 quartos. Alguém certamente dividiria um quarto com Ashton. Já que vocês são gêmeos e se conhecem bem, vocês deveriam dividir um quarto enquanto Anne e eu ficamos com o outro. Ashton disse antes de entregar as chaves. Agora, vamos entrar. A decepção no rosto dos gêmeos era tão clara quanto a luz do dia. Quanto a Ana, ela mal conseguia esconder suas emoções enquanto seguia Ashton. Acho que vamos acabar juntos, não importa o que façamos. Verina disse com seu sorriso gentil característico. Quem queria dividir um quarto com aquele pervertido de qualquer maneira? Vamos, mal posso esperar para tirar toda essa sujeira de mim. Irina poderia ter dito isso, mas seu rosto agitado contava uma história diferente. Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 322 Monarca. Tomar um banho depois de uma luta cansativa foi nada menos que uma felicidade para Ashton. Especialmente desde que ele começou a lutar contra esses monstros estranhos. Além disso, tomar banho deixou sua mente focada, ajudando a bolar seu próximo plano. Ele pode ter derrotado Jacqueline, mas conhecia pessoas como ele muito bem. Enquanto Ashton tivesse algo que Jacqueline quisesse, ele causaria alguns problemas para ele. Não diretamente, mas ele o fará. A princípio, ele pensou que os guardas fariam alguma coisa, já que ele havia causado problemas pela segunda vez. Mas suas preocupações eram infundadas. Em primeiro lugar, foi Jacqueline quem começou a brigar com ele e, em segundo lugar, Ashton tinha todo o direito de desafiar o alienígena pelo quarto assento. Assim, legalmente, não havia nada que alguém pudesse fazer contra ele. Obviamente, aqueles bastardos podem quebrar algumas regras para se vingar. Se eles vierem, terei de fazer o que sempre fiz. Ele girou a maçaneta e a água quente saiu do chuveiro flutuante para abraçar seu corpo, tirando momentaneamente suas preocupações dele. Depois de passar um bom tempo dentro do chuveiro, ele finalmente saiu enquanto as gotas de água escorriam suavemente por seus cabelos, descendo por seu corpo, enquanto traçavam cuidadosamente seus músculos. Depois de se secar e enrolar uma toalha na cintura, dirigiu-se ao quarto para informar a Ana que o chuveiro estava livre para uso. Assim que ele abriu a porta, Ana estava bem ali. Sua boca estava aberta, enquanto ela ofegava pesadamente. Ela olhou para o corpo sem camisa dele momentaneamente, antes de se concentrar nas regiões inferiores. Vá tomar um banho primeiro, eu vou alimentá-lo mais tarde, disse Ashton e imediatamente correu para dentro do quarto.
Ele ainda podia sentir os olhos dela nele, embora não pudesse mais usar percepção. Esse era o tipo de fome luxuriosa que Ana tinha por ele. Quanto mais você me encarasse, mais sua fome cresceria. Então vá logo. Se sim. Ana murmurou antes de correr para dentro. Vai ser uma longa noite, não é? Ashton balançou a cabeça, tanto para descansar um pouco, preparando-nos para uma noite de paixão, não é? Você com certeza gostaria disso, não é, maldito pervertido? Ashton olhou furioso. Bem, agora que você acordou, há algo que eu gostaria de perguntar. Atirar, assim como Hydra, Ursa também deve ser alguém da história de Shiran, correto? Ashton prosseguiu assim que Astaroth confirmou suas afirmações. Então, conte-me sobre isso. Talvez eu possa descobrir algo sobre o julgamento a partir da história. Muito bem então. Mas não tenho certeza se você vai gostar da história ou não. Eu pessoalmente odiei o que aconteceu com a Ursa. Bem, até que ela se vingou. Veja bem, vingar-se de um senhor de Shiran é quase impossível. Olhe para mim, quero ouvir a história de Ursa. Não a sua, tudo bem, seu pirralho ingrato. Aqui vai. Quando os Shirans se tornaram os novos governantes da galáxia, muitos oficiais de alto escalão foram enviados a milhares de mundos para espalhar seu legado. Para consolidar seu lugar como os novos deuses da galáxia e forçar as civilizações inferiores a servi-los. Um desses funcionários era Zorbak Vilo, que por acaso era um dos poucos homens que serviam sob Bis. Ele viajou para o planeta chamado Anvari, o lar de pessoas de pele dourada, assim como os Shirans chamados de Gelori. Mas, além do tom de pele, nada era igual entre as duas civilizações. Eles não tinham pelos no corpo e tinham pontas saindo da parte de trás da cabeça, o que lhes dava uma aparência única. Assim que Zorbak chegou ao planeta deles, devido à sua aparência holística e grandes asas, os Gelori imediatamente pensaram que ele era um mensageiro dos deuses. Zorbak foi nomeado rei da cidade em que havia desembarcado. Com o tempo, sua influência cresceu, assim como sua família. Embora ele tivesse uma esposa Shiran com ele, isso não o impediu de ter várias concubinas. Como resultado de sua libido, sua esposa se certificou de que nenhuma de suas empregadas tentasse formar uma conexão física com ele. A última coisa que ela queria era que suas criadas fizessem parte daquele nojento harém. Mas havia uma mulher de Lori que chamou sua atenção. Ela era Calisto, que era a principal serva da rainha. Assim, como serva, ela jurou celibato. Zorbak fez inúmeros esforços para influenciá-la, mas falhou várias vezes. No entanto, um dia, Zorbak usou seus poderes de metamorfose e se transformou na forma de rainha. Uma vez que Calisto deixou de suspeitar dele, ele revelou sua verdadeira identidade e fez o que queria com ela. Ele acabou engravidando-a com um filho ilegítimo. Calisto fez o possível, mas a criança não pôde ficar escondida por muito tempo, pois sua barriga começou a aparecer. Zorbak estava com medo de que a rainha arrancasse sua cabeça se Calisto revelasse a verdade. Afinal, sua esposa era uma mulher cruel e implacável que matou seu irmão por fazer algo semelhante ao que ele fez com Calisto. Assim, ele usou suas habilidades de metamorfose em Calisto, colocando-a em uma maldição que a transformou em Cerolion, um monstro parecido com um urso que os Shirans usaram para treinar seus filhos para lutar. Uma vez transformada, ela não podia mais falar a verdade. Então Zorbak começou a levá-la para Euporia em segredo. Naquela época, Euporia era usada como base de treinamento para treinar os próximos soldados. A rainha ficou preocupada que algo pudesse ter acontecido com Calisto, mas Zorbak encheu seus ouvidos, dizendo que ela poderia ter quebrado seus votos e fugido de vergonha. A rainha não acreditou muito no marido, mas diante das evidências, não podia negar a possibilidade disso acontecer. Quanto a Calisto, ela pode ter perdido a capacidade de falar, mas sua consciência ainda estava com ela. O que tornou mais problemático quando ela perdeu o filho, por ter se transformado em uma fera. Após a morte da criança, ela deu a si mesma um novo nome, já que não era mais uma donzela e se chamava Ursa, a amaldiçoada. Ninguém sabia disso,
Mas Calisto lentamente aprendeu mais sobre metamorfose e, depois de meio século, transformou-se com sucesso em uma das mais belas mulheres de Lore e escapou do planeta com a ajuda de alguns simpatizantes para revelar a verdade à sua rainha. Zorbak desconhecia completamente a tragédia que se aproximava. Ursa conhecia todos os cantos do castelo, portanto, os soldados eram tão ignorantes quanto qualquer outra pessoa. Quando Zorbak soube disso, já era tarde demais. O feijão foi derramado. Por alguma razão, isso irritou a rainha e, em vez de punir Zorbak, ela baniu Ursa de volta para Aporia. Só que desta vez, sua punição seria muito pior do que apenas se transformar em um Cerolion. Ursa, surpresa com o desenrolar dos acontecimentos, jurou vingança contra os Shirans. Mas não havia nada que ela pudesse fazer para Zorbak ou para a rainha, já que agora ela estava aprisionada para sempre em Euporia. Uau, vocês Shirans realmente são filhos da puta de merda, conte-me sobre isso. TCH, estou tão feliz por ter decidido deixar essa parte de mim para trás. Sim, essa era a sua intenção quando você morreu. Você é cruel, alguém já te disse isso? Nada do que eu faria seria capaz de se comparar ao que os Shirans fizeram. Chega disso. Eu ainda não tenho a menor ideia do que o julgamento poderia ser. Ashton suspirou. Ele tentou acessar a pulseira para ver se ela mostraria a ele como seria o julgamento. Infelizmente, não foi possível. Uma pulseira só revelaria o conteúdo do ensaio depois que o participante tivesse entrado no ensaio. A obtenção de informações sobre a metade inferior dos ensaios não foi um problema. Aqueles que concluíram o teste geralmente vendiam essas informações por um preço adequado. Os novos participantes usariam esses corretores de informações para obter os detalhes. Obviamente, a monja havia dado a eles informações sobre os julgamentos que ele havia liberado. Mas sendo um Shiran de grau C, ele conseguiu apenas 9 das 12 tentativas. As informações sobre essas 9 provas já estavam com Ashton e as meninas. Infelizmente, as provações de Hydra, Ursa e Draco não eram as que os progenitores ou Amon conheciam. Do lado positivo, nenhuma das meninas teve nenhuma das 3 provas mencionadas, portanto, não tiveram que se preocupar com coisas desnecessárias. Os únicos que teriam as informações sobre esses julgamentos seriam os titulares dos assentos dos julgamentos. Ashton murmurou antes de abraçar o futum. Eles não vão dar essa informação. Provavelmente, especialmente depois do que você fez com o sujeito do 4º lugar. As provas servem como uma camada protetora para seus assentos, pois um desafiante de baixo nível provavelmente não seria capaz de superar a prova e morrer. Ashton assentiu e estava prestes a dizer algo quando a porta do quarto foi aberta e mais de uma dúzia de guardas armados entraram na sala. No entanto, ao contrário dos guardas habituais, essas pessoas estavam vestidas com uniformes pretos. Sr. Ashton Fenrir, você foi convocado pelo monarca da primeira cadeira. Eu me tornei um Zombie Wolf capítulo 323 Monarca 2, convocado, hein? Ashton saiu da cama, e vocês são os acompanhantes, suponho? Nenhum dos homens respondeu. Além disso, como seus rostos estavam cobertos, Ashton não conseguia ler suas expressões nem podia usar percepção para saber se essas pessoas eram amigáveis ou não. Mas ele tinha Beat Sense. Enquanto eles tivessem um coração, ele poderia saber se os tolos estavam mentindo ou não. Por isso perguntou se os homens eram escoltas desse suposto monarca ou não. Quem nós somos não é da sua conta. Um dos homens respondeu, o que importa é que o monarca quer vê-lo. Se você não cumprir o pedido, seremos forçados a executar nossas ordens à força. Menor as palavras foram consideradas uma mentira. Maior vírgula parece que seu palpite estava correto. Não parece que aquele bastardo de antes aprendeu a lição, não. Eu vi como ele estava assustado quando eu deixei. Isso não é obra dele. Outra pessoa pode estar tentando me derrotar antes que eu possa desafiá-la. HM. Agora que penso nisso, aquele comandante de antes também pode ser aquele que está tentando fazer essa porcaria. Ashton concordou silenciosamente.
Agora que ele pensou sobre isso, seu encontro com o comandante Leon deixou um gosto estranho em sua boca. Como se o comandante não quisesse deixá-lo impune. Enquanto os dois conversavam, os soldados já haviam cercado Ashton. Considerando que ele ainda estava de toalha, eles devem ter pensado que pegaram Ashton no momento mais oportuno. Afinal, ele estava indefeso. Vocês pensam que são mentirosos experientes? Ashton deu de ombros antes de olhar diretamente para o homem na frente. Olha aqui, eu vou te dar uma última chance de confessar antes de começar a limpar o chão com suas bundas. Quem te mandou? O alvo se recusou a cooperar. Prosseguindo com a seção 420-A. Prenda o criminoso por insubordinação. Os homens imediatamente apontaram suas armas para Ashton. Aos olhos deles, Ashton era apenas um punk de nível e de uma civilização de baixo nível. Isso significava que ele provavelmente não tinha um patrocinador poderoso com quem eles teriam que se preocupar mais tarde. Os soldados já haviam sido informados sobre a força de Ashton. Ele pode ter derrotado um bando de soldados de grau ida, mas ele não era páreo para eles. Todos eram de classe C em suas mentes. Eles poderiam intimidá-lo o quanto quisessem. Mal sabiam eles que suas estatísticas e seus níveis cumulativos eram os de um ser de grau C de nível médio. Em outras palavras, ele era tão forte quanto os soldados à sua frente. Tudo graças a derrotar a Hydra. Ainda assim, Ashton não tinha ideia errada de que essa luta não terminaria bem para ele. Ele não queria usar nenhuma das habilidades restantes com cooldowns absurdamente grandes, pois as estava guardando para os testes. Além disso, muitas habilidades importantes já foram desperdiçadas graças à estupidez de alguns idiotas. E sem essas habilidades, ele basicamente enfrentava pessoas que provavelmente eram mais experientes do que ele. Assim, ele queria evitar a luta, se possível. Felizmente, ele tinha a habilidade perfeita para a ocasião. Menor habilidade, influência, grau médio, foi ativado. Os alvos ao redor possuem inteligência inferior à sua. A habilidade foi utilizada com sucesso. O maior criminoso. Foi você que invadiu sem permissão. Ashton sorriu. Portanto, não importa o que eu faça com você, será chamado de autodefesa. Mesmo se eu te matar, você sabe disso, certo? Ao vê-lo sorrir como um maníaco, os soldados trocaram olhares. O homem estava certo. Ele poderia matá-los e permanecer justificado. Pelo menos era isso que eles estavam sendo forçados a pensar no momento. Ashton conseguiu dominar suas mentes e emoções. Como resultado, eles começaram a questionar a moralidade de seu comportamento e planos. Se não estivessem sob sua influência, poderiam tê-lo matado e depois incriminado como criminoso, como provavelmente queriam. Como eram soldados, podiam abusar de seus poderes como quisessem e ninguém os questionaria. Em outras palavras, a legalidade e a moralidade da situação eram de pouca importância para eles. Mas como Ashton estava brincando com suas mentes, eles ficaram preocupados com suas ações. Você deve fazê-los matar ou pelo menos machucar uns aos outros de alguma forma, HM. Eu estava planejando forçá-los a admitir quem os enviou. Então talvez eu dê para alimentar os lobos depois, assim. Tem que cuidar de seus animais de estimação. No entanto, antes que pudessem fazer qualquer coisa, o telefone de serviço do quarto tocou. O líder dos soldados recebeu o chamado. Embora o líder não falasse uma palavra, Ashton podia ouvir o que estava sendo dito claramente devido à sua audição sensível. Alguém estava maltratando o líder. Ashton nunca tinha ouvido ninguém ser repreendido do jeito que o líder era. Tanto assim, que ele manteve a cabeça baixa. O valor e o poder que ele havia mostrado antes evaporaram instantaneamente. Ao ver seu líder em um estado tão lamentável, o resto deles também ficou preocupado. Essa foi toda a confirmação que Ashton precisava saber que sua ação não tinha nada a ver com o monarca. Alguém estava por trás do plano e eles provavelmente foram pegos por usar o nome do monarca. Depois do que pareceu uma eternidade, a repreensão cessou e o soldado passou o comunicador para Ashton. Olá. Minhas mais sinceras desculpas pela inconveniência causada por meus soldados, Sr. Ashton. A voz desconhecida respondeu,
Garanto a você que cuidarei pessoalmente desses idiotas por incomodá-lo. Mas enquanto isso, como um pedido de desculpas, você pode usar qualquer serviço do Eporia gratuitamente. Tudo bem, mas Ashton queria saber com quem ele estava falando exatamente, mas foi interrompido. Eu sei que não é nem de longe o suficiente para compensá-lo. Vou preparar um presente para você e seus companheiros amanhã cedo. Depois explico tudo em detalhes. A voz continuou vomitando uma palavra após a outra sem interrupção. Enquanto a mulher continuava falando, Ashton lembrou que já tinha ouvido a voz antes. Parecia muito com a voz da mulher que queria puni-lo antes por lutar com os mercenários. Lucia Zask. Bem, pelo menos esse era o palpite de Ashton, pois antes que ele pudesse confirmar suas suspeitas, a ligação foi desconectada. Quanto aos soldados, eles imediatamente se desculparam por suas ações e foram embora. Mas Ashton impediu que seu líder partisse. Ele precisava confirmar se tudo isso era plano de Lucia. Quem era a pessoa na chamada? O monarca do quinto assento, Ladiltina Zask. Eu me tornei um Zombirão Wolf capítulo 324 Confissão Zask. Ela é parente de Leon Zask por acaso? Ashton fez outra pergunta, mas antes que o homem pudesse responder, ele caiu com um baque alto. Ele também não foi o único. Todos os soldados que conseguiram sair também caíram no corredor ao mesmo tempo. Ana, você estava um pouco atrasada para o show. Ashton se virou para o banheiro para ver Ana parada ali com uma toalha desajeitadamente enrolada em volta dela. Ela nem se incomodou em se secar. O que significava que a toalha estava abraçando sua figura bastante intimamente. Ou ela não estava ciente de quão desejável ela parecia, ou ela estava fingindo ignorar esse fato para deixar Ashton todo irritado. Quaisquer que fossem suas intenções, elas estavam funcionando perfeitamente. Você está bem? Ana perguntou desviando o olhar. Sim, estou bem. Ai, obrigado pela ajuda. Ashton respondeu e desviou os olhos da visão cativante à sua frente. Vou jogar esse idiota no corredor. Enquanto isso, por que você não vai em frente e se acomoda? Ashton poderia ter pedido a ela para se acalmar, mas ele precisava acalmar sua mente excitada e o trabalho físico era a maneira mais eficaz de fazê-lo. Alguns minutos depois, não sei qual é o seu problema. O que você quer dizer? Ashton perguntou enquanto despejava o corpo adormecido do líder ao lado de seus soldados. Você sabe exatamente o que quero dizer, então você também sabe a resposta. Astaroth estava se referindo ao relacionamento entre Ashton e Ana. Como ele residia na cabeça de Ashton, ele estava bem ciente de como Ashton se sentia em relação a Ana. O menino claramente gostava dela, mas tinha medo de se comprometer a realizar seus desejos. Por quê? Como Ashton sentiu ao transformar Ana em uma súcubo, ele a ligou a si mesmo sem considerar o que ela poderia ou não ter concordado com isso. Em outras palavras, ele pensou que Ana não estava fazendo o que estava fazendo porque ela realmente tinha sentimentos por ele, mas ela estava apenas fazendo o que era obrigada a fazer por seu mestre. Essa culpa de forçar Ana foi o que o impediu de dar o salto de fé e confessar seus sentimentos. No entanto, Astaroth assumiu a responsabilidade de se livrar de seu pensamento de merda. Mesmo que ele não fosse um humano, até mesmo Astaroth sabia que a garota também tinha sentimentos por ele, mas não faria nada para revelar seus sentimentos. Ambos eram pirralhos estúpidos que pensavam que o outro estava ligado a elas por alguma obrigação e não por amor. Ver os dois se comportando como idiotas desajeitados foi super irritante. Essa foi a razão. Astaroth fez da missão de sua vida fazer com que Ashton revelasse seus sentimentos para a garota. Ele provavelmente decidiu fazer Ashton confessar, porque Astaroth não tinha controle sobre Ana, então convencer Ashton era tudo o que ele podia fazer. Eu digo que você está com medo de que ela o rejeite, quer saber? Sim, estou com medo de que ela não retribua meus sentimentos. Estou com medo de que ela me rejeite e então tudo fique ainda mais estranho do que já está. Ashton perdeu o controle depois de ser importunado repetidamente sobre o mesmo assunto. Ele continuou gritando, você, de todas as pessoas,
Deveria saber como é ser abandonado por alguém que você ama e eu não quero passar por tudo isso. Então, sim, eu amo Ana, mas algum dia vou confessar a ela. Não. Porque eu não quero arruinar qualquer relacionamento que temos por causa da minha ganância egoísta de querer mais. É isso que você queria ouvir? Não, mas outra pessoa o fez. Uma vez que Astaroth disse isso, Ashton percebeu que estava gritando o tempo todo. O que significava? Que outra pessoa poderia facilmente tê-lo ouvido gritando. E por alguém, ele quis dizer Ana. Ele se virou freneticamente, rezando para todos os deuses que conhecia. Mas suas orações não foram atendidas porque Ana estava parada na porta quando Ashton gritou que a amava. Seus olhos estavam fixos nele, enquanto ela o encarava sem emoção. Em sua mente, Ashton lançou todos os palavrões que pôde para Astaroth, que ficou em silêncio depois de fazer a bagunça. Eu juro que vou matar aquele desgraçado quando ele pegar o próprio corpo. Agora mesmo. Eu deveria tentar resolver essa bagunça. Vamos lá, seus 200 pontos de inteligência. Me mostre sua mágica. Suas estatísticas podem tê-lo ajudado contra seus inimigos, mas em uma questão que envolve corações, não importa quão alta inteligência alguém possua, eles estão à mercê do coração. Ana, me desculpe. Eu estava apenas divagando para mim mesmo. Talvez um daqueles idiotas me bateu na cabeça ou algo assim. Sim. Foi isso. Você sabe que eu nunca iria forçá-lo a algo assim. Vamos, por favor, diga alguma coisa. Ana não respondeu. Em vez disso, ela o empurrou contra a parede ao lado da sala, pressionando-o com o cotovelo e olhou bem nos olhos dele. Você tem ideia de como tem sido difícil para mim? Eu sei e me desculpe. Vamos apenas esquecer que eu já disse alguma coisa bem. Você é um idiota, sabia disso? Ana sorriu, enquanto ainda o pressionava contra a parede. Eu sei que sou. Inferno, provavelmente sou o maior de todos os tempos. SHH. Você fala demais. Ana pressionou o dedo contra os lábios dele, antes de aproximar a cabeça da de Ashton. Ele ficou ali congelado, tanto pelo medo de perdê-la quanto pela emoção de tê-la tão perto. Ela se inclinou, então sua testa descansou contra a dele. Eles fecham os olhos, ambas as respirações tremem freneticamente. Tê-la tão perto, lenta mas seguramente, acabou com a sensação de perdê-la. Eu estive esperando por muito tempo para dizer isso. Ashton, eu também te amo. Ela então gentilmente se inclinou ainda mais e beijou os lábios quentes de Ashton. Eles lentamente se separaram para tomar respirações trêmulas e rasas. Incapaz de se conter mais, Ashton segurou a cabeça de Ana em suas mãos e a puxou para um beijo longo, ardente e apaixonado enquanto as mãos dela trabalhavam ao redor de seu corpo, sentindo amor um do outro, cada linha junto com seu físico perfeito. Ela o beijou e o mundo se derreteu. Foi lento e suave, reconfortante de maneiras que ele nunca pensou que experimentaria. Sua mão descansou abaixo de sua orelha, seu polegar acariciando sua bochecha enquanto suas respirações se misturavam. Ela correu os dedos pela espinha dele, puxando-o para mais perto até que não houvesse mais espaço entre eles e ela pudesse sentir a batida do coração dele contra o peito. Eles se separam e abrem os olhos e se encaram, olhando profundamente nos olhos um do outro. Os olhos de Ana estavam cheios de admiração e amor, enquanto os de Ashton tinham curiosidade, confusão e paixão neles. Nenhuma palavra é dita, mas uma história digna delas é comunicada. Astaroth decidiu dar aos dois a tão necessária privacidade e desapareceu por um momento, sabendo que o seu trabalho estava feito. Eu me tornei um Zombie Wolf. Capítulo 325. Quanto mais, melhor. O dia amanheceu nítido e claro. O calor das estrelas gêmeas inundou a sala, levando Ashton para cima. Estar em contato com a luz do sol causava um pouco de dor a ele. No entanto, ele não se moveu de seu lugar. A dor é mínima, além disso já me acostumei. Não posso me esconder da luz a vida inteira, posso? Além disso, onde vou poder apreciar esta vista? Foi uma das 1000 manhãs que Ashton viveu, e ainda esta manhã foi muito especial para ele. Como poderia não ser depois do que aconteceu ontem à noite? Inicialmente,
Ele estava com medo de que tudo fosse arruinado, graças a Astaroth. Mas o que Astaroth fez levou ao que provavelmente foi a melhor coisa que aconteceu a Ashton em toda a sua vida. Eu deveria agradecê-lo um dia desses. Ashton ainda tinha os braços em volta de Anna enquanto ela deixava a cabeça descansar em seu peito nu. Todos os seus pensamentos que não eram sobre ela pararam como se seu coração tivesse tomado conta de sua cabeça quando eles estavam próximos. Os julgamentos, a tentativa de assassinato, tudo foi esquecido há muito tempo. A única coisa que mais importava para ele já estava em seus braços. No momento seguinte, ele apertou o corpo dela como se precisasse verificar se ela estava ali com ele. Ele queria ter certeza de que tudo o que aconteceu na noite passada foi real e não um sonho. E real foi. Anne estava deitada ao lado dele, de corpo e alma. Apenas observá-la dormir tão pacificamente era uma felicidade. Tanto assim, ele queria se bater por não confessar seus verdadeiros sentimentos para ela. No momento, ele também duvidava que alguém já se sentisse como ele, mantendo-a em seus braços. Ele afastou os cabelos ruivos de seu rosto para dar uma olhada nela, dormindo como um bebê em seus braços. Embora eles estivessem fazendo coisas não tão decentes há algum tempo, o que aconteceu ontem à noite foi diferente. Eles tinham uma conexão, ou pelo menos era assim que Ashton se sentia no momento. Por Deus, eu sou um homem de muita sorte, não sou? Ele murmurou depois de se certificar de que Anna estava dormindo, mas para sua surpresa, ela não estava. Com certeza você é. Anna lentamente abriu os olhos, revelando o reflexo dele em seus olhos vermelhos, antes de se inclinar para lhe dar um beijo matinal. Bom dia. Eu gostaria que todas as minhas manhãs fossem tão boas, Ashton murmurou e a beijou de volta. Nesse momento, houve uma batida na porta, trazendo os pombinhos de volta à realidade. Se forem os gêmeos, juro que vou fazer algo de que me arrependerei mais tarde. Ashton rapidamente pulou da cama e se vestiu. O tempo todo Anna continuou sorrindo e balançando a cabeça. Sim, sim, eu ouvi você batendo na primeira vez. Ainda não fiquei surdo. Ashton estava esperando os gêmeos quando abriu a porta. Em vez disso, ele foi saudado por alguns rostos desconhecidos. Bem, não totalmente desconhecido, já que um deles era Leon Zask e o outro era uma senhora que Ashton nunca tinha visto antes. Aqui devo o prazer de ter o comandante Zask me cumprimentando tão cedo. Ashton perguntou no tom mais educado possível antes de focar sua atenção na senhora. Você pode ser Lady Utiga. É uma honra conhecê-la. Ashton fingiu adivinhar quem era a senhora, convenientemente esquecendo que já havia usado detecção nela no momento em que viu uma nova pessoa. Ao contrário de outros membros da família Zask que Ashton conheceu até agora, Utiga era uma mulher de baixa estatura. Mas senti que ela era um pouco temperamental. Seu cabelo branco estava bem raspado, dando-lhe uma aparência de guerreira quando combinado com as tatuagens que ela gravou em seu corpo. Ela também tinha olhos negros misteriosamente largos e lábios negros bastante grandes que complementavam seus cabelos raspados. Uma base excessiva foi carregada em seu rosto, provavelmente para esconder suas manchas ou cicatrizes. Ela tinha pés largos, pernas fortes e braços fortes. As pernas e as costas estavam completamente cobertas por uma tatuagem preta. O que era um pouco estranho e bonito ao mesmo tempo. Oh meu Deus, um cavalheiro tão educado. Utiga respondeu antes de se virar para Leon, ao contrário do que fui informado. Leon não disse uma palavra e manteve a cabeça baixa. Ele já estava muito chateado com o que aconteceu ontem à noite. Responder só aumentaria seus problemas. A última vez que Ashton tinha visto Leon, não parecia que ele era alguém que se importaria com alguém além de si mesmo. Mas olhe para ele agora, comportando-se como um bom menino. Por favor, entre. Eu acredito que você tem alguns negócios para discutir comigo. Ashton os levou para dentro, onde Anna estava esperando, já vestida e pronta para sair e completar mais alguns testes. Esta é Anna Swan, minha companheira da terra. Utiga reconheceu sua presença com um aceno de cabeça, enquanto Leon não se incomodou com nada. A Anna, por outro lado, não fez nada e sentou-se ao lado de Ashton quando ele gesticulou para ela.
enquanto os convidados tomavam seus lugares na mesa. Eu queria conhecer aquele que maltratou o senhor da Montanha da Euforia. Ortiga disse com um sorriso. Ninguém, exceto o titular do primeiro assento, havia espancado tanto Jacqueline que ele teve que passar mais de um minuto no hospital. E, no entanto, você fez isso com tanta facilidade. Não era minha intenção machucá-lo tanto. Infelizmente, ele não me deixou escolha a não ser colocá-lo para descansar um pouco. Ortiga assentiu antes de continuar apontando para Leon. De qualquer forma, não estou aqui para falar sobre aquele idiota, mas sobre as ações de minha filha. Suponho que você já a tenha conhecido junto com meu filho. Ashton ficou um pouco atordoado. Na verdade, Ortiga parecia muito mais jovem que Leon. Se Ashton foi instruído a adivinhar o relacionamento deles com base em sua aparência, Leon se parecia muito com o tio de Ortiga. No entanto, ele era seu filho. Parece que os anos foram gentis com ela. Ah! Sua filha estava por trás do ataque. Ortiga assentiu com a cabeça. Ela parecia desapontada com as ações da filha. Antes que você pergunte, ele já está atrás das grades por atacar desnecessariamente um participante, bem como usar o nome dos detentores do assento do Zodíaco. Sua punição não seria misericordiosa. Ela provavelmente será banida do planeta, se não morto. Ela disse sem um pingo de emoção em seu rosto. A filha dela pode ser morta e ela está tão calma. Uma pessoa poderosa muitas vezes tem que fazer sacrifícios. Ela provavelmente já se acostumou com isso. Há quanto tempo você está acordado? Ashton ficou um pouco assustado. HM. Você pode não gostar da resposta. Então, vamos nos concentrar no tópico, seu pervertido. Me diga o que você viu? Vírgula nada de novo. Agora ouça ela ou eu vou desencadear algum tipo de perda de memória para você. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.